Bom, são 9 horas. Quero dar um bom dia para todo mundo. Espero que todos tenham passado uma feliz Páscoa ontem com suas famílias, que todos estejam bem. Sou Lourenço da Mandala, aqui com meus dois sócios, o Tom Moore e o Victor Cremasco, e um consultor da Mandala também, o Felipe Watanabe, e nossos três convidados hoje, três pessoas muito queridas, que eu admiro muito, que tem feito um dado para o nosso país nesses últimos anos, tem uma contribuição importantíssima para a área de saúde, para a área da ciência, que é o professor Dr. Siddhartha Ribeiro, Dr. Eduardo Schemberg e o Plínio Kutait. Eu queria começar convidando cada um de vocês, convidados, a apresentarem um pouquinho da sua linha de trabalho e também compartilhando um pouquinho do lado pessoal, para que a gente possa se conhecer melhor. Então, começando talvez com o Siddhartha, fique à vontade. Você está no mudo, Siddhartha. Agora vai. Tá me ouvindo? Agora vai. Tá ouvindo, não? Sim. Bom dia a todas e todos. Queria agradecer a Lourenço e a Mandala, todo mundo pelo convite. É um prazer estar com o Eduardo, que é um amigo de longa data. O Plínio, sei bem do trabalho dele e é um prazer a gente poder interagir. Como o Lourenço falou, eu sou neurobiólogo e venho pesquisando sono, sonho, memória há algumas décadas. Nos últimos 10 anos comecei a pesquisar psicodélicos e, evidentemente, esse é um momento de muito sofrimento, né? O planeta está em sofrimento. E o planeta também está em júbilo, é uma mistura de sofrimento e júbilo. E a gente tem se preocupado bastante aqui com a saúde mental das pessoas, com a saúde mental em função da crise do Covid, a saúde mental que está afetada pelo confinamento, em alguns casos pelas loucuras negacionistas, em outros casos pela depressão causada pelo isolamento. Está todo mundo com medo de morrer, né? E esse é um medo com o qual as pessoas não costumam se defrontar até que estão bem mais velhas. A gente tem essa ilusão de que a vida vai sempre durar muito. Agora está todo mundo sentindo que a morte está ao lado. Isso está produzindo efeitos muito interessantes, alguns muito positivos, outros muito negativos, e acho que esse é o assunto de hoje, né? Então, estou aqui à disposição para a gente ter uma boa interação. Obrigado, Siddhartha, bem-vindo. Edu? Bom dia. Obrigado, Lourenço, toda a equipe da Mandala pelo convite. Siddhartha, bom revê-lo depois do nosso encontro em dezembro na Casa do Saber. Plínio, é muito bom reencontrar também depois do nosso evento na Virada Zen. Assim como Siddhartha, sou neurocientista, posso dizer de certa forma que fui aluno do Siddhartha, não diretamente orientado por ele, mas tive aulas e foi uma figura que desde o meu mestrado desempenhou um papel importante em me orientar no sentido mais amplo do termo, né? Não no sentido institucional, mas de direcionamento de carreira, de pensamento, de interesses e coisas assim. Eu trabalho com pesquisas em saúde mental, com foco nas chamadas terapias psicodélicas, né? Eu estou focado nisso há pelo menos 10 anos, me dedico a esse assunto há 20 anos já. Tenho trabalhado também com comunidades indígenas, né? Dentro do contexto da ayahuasca, das medicinas da floresta e dos conhecimentos dos povos indígenas. E eu vejo nesse momento um momento realmente muito, muito triste, muito desafiador, muito difícil, que afeta todos nós de formas diferentes, em intensidades diferentes. Acho que vai afetar em momentos diferentes também. Eu vejo que a gente está sentindo a chegada do tsunami. O tsunami vai derrubar muita coisa. Ele vai passar e depois que ele passar vai ficar uma longa cauda ainda de coisas. E é nessa longa cauda que eu acho que a questão da saúde mental
vai realmente pegar e se intensificar, apesar de que logo de cara a gente já tem muita coisa acontecendo. E aqui no Brasil, acho muito importante a gente considerar que toda a discussão precisa levar em consideração o nosso abismo socioeconômico, né? Nós somos a democracia mais desigual do planeta, então isso afeta, obviamente, diferentemente as pessoas em todos os quesitos, né? Desde da questão do isolamento, não dá para pensar igual condomínios de luxo e favela, a disponibilidade de atendimento hospitalar, até a saúde mental e a questão política, etc. e tal. Então, acho que eu já deixo de início esse à parte, que eu acho que tudo que a gente vai conversar, de certa forma, precisa levar isso em consideração também. Obrigado, Edu. Celine, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Lourenço. Obrigado pelo convite. Bom estar com você, Edu, Siddhartha. Então, eu tenho feito um caminho na vida que inclui várias coisas, inclui o Reiki nos últimos 30 anos, inclui essas práticas integrativas de um modo geral, né, que fizeram parte da minha vida, fazem parte da minha vida também. Fui músico durante 20 anos, estudei alguns anos de medicina e eu sou um pouco essa tabule, essa mistura dessas experiências todas, né? Nos últimos 12 anos eu tenho me dedicado a criar um núcleo de cuidados integrativos no Sírio-Libanês, né? E a nossa ideia lá é, sobretudo, fazer o que a gente está fazendo agora de novo de uma outra forma, que é dar suporte, ferramentas para as pessoas terem mais contato consigo mesmas, se conhecerem melhor, saberem cuidar da saúde delas por si mesmas, saber olhar para a saúde de uma maneira mais integral, né? Para mim, quando eu penso em saúde mental, eu sempre penso que a gente está falando de uma faixa da saúde, né? E a palavra que eu mais gostaria de dizer é simplesmente saúde, ou saúde integral, né? Saber que hoje as pessoas estão aí com a questão mental em risco, digamos, né? Mas que a gente tem sempre que pensar antes ou depois de uma crise em termos de como que a gente cuida da nossa própria saúde, né? A gente aqui no Ocidente tem muito pouco, a gente sabe muito pouco tem pouco esse impulso do autocuidado, do se cuidar, né? A gente está sempre um pouco sujeito ao que poderá chegar para nós em algum momento, né? Bom, eu vejo essa crise assim, pessoalmente, eu estou muito entusiasmado, eu estou no júbilo um pouco, porque a gente está indo numa direção, esse ser humano está indo numa direção que não tem futuro nenhum, né? A gente sabe disso, por todos os motivos. E esse acontecimento que está aí presente, num formato que a gente nunca esperava, está de alguma maneira nos reunindo a todos, nos colocando todos num lugar comum, né? Com as especificidades, as diferenças individuais, mas estamos todos com os mesmos desafios, as mesmas perguntas, as mesmas experiências. E eu estou muito confiante de que essa crise vai trazer para a gente abrir muitas janelas, né? Gosto muito da ideia que o chinês tem de crise, onde ele associa crise a risco e oportunidade. Então eu sei que a gente vai se conectar muito mais com o risco, o medo da morte, o medo do sofrimento, o lado mais sombrio, né? Mas é importante a gente se conectar também, como em qualquer crise, com o aspecto da oportunidade que há nisso tudo. A oportunidade de mudança, a oportunidade da gente tomar consciência, da gente fazer gestos que sejam realmente significativos no destino da nossa espécie nesse planeta. Perfeito, Bini, obrigado. Vamos aprofundar um pouquinho no termo saúde mental, porque é um termo que a gente lê bastante a respeito, já é um termo que vem sendo utilizado muito livremente no nosso cotidiano, mas agora, mais do que nunca, é o momento da gente realmente entender o que é saúde mental e como é que a gente se enxerga, cada um de nós que está participando desse live, como é que a gente se enxerga dentro desse tema. Ou seja, quais são os sinais e os reflexos de que nossa saúde mental ou não está. Quais são as manifestações, os comportamentos, os pensamentos que podem nos levar a ter um termômetro sobre nossa própria saúde mental. Se a gente puder começar com essa reflexão, eu passo para o Edu para começar e a gente faz um rodízio. Eu acho que é uma reflexão muito importante
acho que muita gente confunde saúde mental com alegria ou bem-estar. E particularmente nesse momento, essa é uma confusão perniciosa, né? Então a gente tem, por um lado, uma pressão enorme na população, que tende a aumentar. A gente tem dados, por exemplo, de epidemias parecidas nos países que sofreram, a SARS ou a MERS, e problemas de depressão, ansiedade, transtorno estresse pós-traumático elevando por anos após, né, o pico da epidemia. Por outro lado, se você não estiver se sentindo ansioso nesse momento, a gente pode dizer que, nossa, talvez tenha algo estranho, né? Ou você esteja numa situação extremamente privilegiada. Então, a psiquiatria e os profissionais de saúde mental nesse momento, eles se encontram numa posição complicada, que ao mesmo tempo há uma demanda por serviço, né? Mas a resposta das pessoas, né, a essa epidemia, ao confinamento, à situação política, a resposta de estresse, de ansiedade, ela não pode também ser patologizada em excesso. A psiquiatria hoje ela vive essa dificuldade. Desde sempre é muito difícil você dizer o que é normal, o que é patológico, né, onde é que você traça o limite. E a psiquiatria hoje enfrenta, por um lado, um aumento dos transtornos mentais, e, por outro lado, um excesso de diagnósticos, né, uma inflação artificial em que muitos dos nossos mal-estares e das nossas questões existenciais acabam por ser rotuladas como transtornos, né? Isso aconteceu, acho que o exemplo mais claro é a inclusão do luto patológico no último DSM, né, que é super discutido por aí. Quer dizer, o luto, né, é um processo que não é patológico em si mesmo, né? E nós estamos passando por um grande luto coletivo. Então, cada vez mais gente está passando pelo processo de luto por perder pessoas queridas, aqueles que já morreram, aqueles que estão com a Covid em situação grave. E nós estamos passando por um luto também, que eu diria civilizacional, né? A civilização industrial do conforto e do consumo, ela está chegando a um ponto de ruptura. É muito difícil dizer o que vem depois, mas eu acho que as 5 fases do luto, como a gente encontra na literatura psicológica, que são, primeiro, a negação, depois a raiva, depois a barganha, depois uma fase de depressão, para enfim chegar na aceitação, eu acho que a gente também está passando por isso socialmente. E aí, quando a gente olha para a política e para coisa em grande escala, a gente vai encontrar diferentes atores e setores da sociedade, eles estão em diferentes fases desse processo, com relação à epidemia, com relação à economia e assim por diante. Siddhartha? Eu acho que o Edu está tocando aí num ponto que é central. As pessoas querem muito se agarrar ao que já conhecem. Tá aí? Estou aqui, vocês estão me ouvindo, não? Alô, Sim. alô? Sim. Pode falar. O Edu tocou num ponto central, que é o fato de que as pessoas estão se agarrando ao que conhecem. E o que conhecem provavelmente não vai voltar a existir por falta de condições econômicas mesmo. A gente está no começo da capotada do capitalismo. É só o começo, né? O que está acontecendo com os mercados, o desacoplamento das cadeias produtivas, as falências em série, a demissão em massa, o desemprego em massa. Então é um prato muito indigesto para esse capitalismo financeiro predatório, e você vê isso nas propagandas. As pessoas tem propaganda circulando aí na internet, na televisão, falando: fica tranquilo, vai tudo voltar a ser como antes. E o voltar a ser como antes é voltar para a doença, né? É voltar para esse estado que o próprio Edu já descreveu, que é aquilo que a psiquiatria ocidental vem provendo nos últimos 40 anos. Uma medicalização do sofrimento, que gerando mais sofrimento. É uma medicina iatrogênica que está em crise. Eles já sabem, a própria indústria sabe que está em crise, tanto é que não lança remédio novo, porque sabe que vai tomar processo em cima, né? Quando as pessoas resolverem, já começou esse processo, e começarem a processar as indústrias farmacêuticas pelos tarja pretas, antidepressivos e outras coisas parecidas que foram colocadas no mercado, isso vai ser parecido com o que aconteceu com a indústria do tabaco. Então é uma grande crise. A saúde mental já estava em frangalhos antes do Covid.
Então, o Covid, eu achei interessante a ressonância com o Plínio, quer dizer, é um momento de júbilo por um sistema fracassado, um sistema que rumava para o precipício. E a pergunta agora é o seguinte, o meu medo é o Covid-19 ser uma pancada leve demais, que permita que o sistema se reorganize e continue na mesma direção, e o outro lado, que é dele ser uma pancada forte demais e que a gente não esteja aqui daqui a um ano para contar essa história. As duas coisas são possíveis. Eu acho que a gente não está em posição nem de torcer por nada, a gente está em posição de se ajudar e ajudar os próximos e tentar viver o que é essa nova ética de convívio de tanta gente no planeta sem a lógica da expropriação, sem a externalização, né, de prejuízos, porque não tem para onde externalizar nada, o planeta é redondo e fechadinho. É um momento muito particular da evolução da espécie. A gente tem muita sorte, muito azar de estar vivo agora, porque é com a nossa geração, é com todo mundo que está vivo agora que é conosco. Isso tudo é conosco, né? Para quem tem filho, para quem tem neto, é uma imensa responsabilidade que a gente tem, gigantesca, né? É óbvio que se for sair alguma coisa boa disso tudo, passa-nos pelo respeito aos direitos individuais e coletivos, né? Quer dizer, não estaríamos nessa situação de saúde, de crise de saúde planetária, se houvesse investimento decente em saúde. Tem um discurso do Obama falando há 10 anos que isso tudo podia acontecer, que era necessário fazer um follow-up do que aconteceu com a SARS e com a MERS, etc. Então, assim, não é por falta de conhecimento técnico, é por falta de sabedoria, na verdade, por uma indigência moral e que se torna uma indigência intelectual. Ontem tinha pessoas na Paulista fazendo uma dancinha macabra com um caixão. As pessoas estão muito loucas, né? E os negacionistas, bolsonaristas, terraplanistas vão ganhar o prêmio Darwin. Os caras estão caminhando para a morte. Eles estão chamando as pessoas para a morte como lemingues pulando do precipício, né? Então, é triste, é desesperador, é auspicioso, é tudo ao mesmo tempo agora, e dá essa sensação de... A gente está muito espectador, né, nesse momento do que está acontecendo, porque as coisas estão acontecendo muito rápido. Se você olhar, em janeiro, não estava ninguém falando em Covid. Quer dizer, tinha gente falando, mas assim, não era uma preocupação de quase ninguém, assim, não estava no discurso de ninguém. Então, é uma velocidade muito grande e a gente tem que pensar que tudo isso pode não ser nada perto do que está vindo aí. Imagina que nessa confusão toda, o psicopata do Donald Trump resolve invadir a Venezuela, como ele já propôs fazer, né? E imagina que em algum momento algum psicopata resolve cortar a internet. Nada disso é impossível. Nada disso é impossível. O que está acontecendo agora em termos de caos preenche requisitos geopolíticos, de guerra híbrida, de caos constante. Então a gente tem que ficar muito atento e tem que ter muita solidariedade. O Edu tocou num ponto central. Estamos todos no mesmo barco, mas não na mesma classe, né? Tem gente na primeira classe, tem gente na segunda classe, tem gente no porão. Quando o Titanic bateu no iceberg, quem conseguiu entrar nos escaleres foram os ricos, né? E ficaram muito consternados porque nem todos os ricos se salvaram. Então o povo está completamente perdido nesse tiroteio ideológico. O povo brasileiro, sobretudo, né, não tem condições sanitárias adequadas, não tem água corrente em casa, não tem educação, não tem uma literacia científica que permita entender melhor a questão do contágio. Então a gente está num momento de vai ou racha. Agora o povo também está questionado, né? O povo não é passivo, o povo é ativo. Então está no momento também das pessoas questionarem seus ídolos, questionarem seus mitos e tentarem entender quem é que defende seus interesses e quem não defende seus interesses. É um momento muito rico, muito profundo e muito perigoso. Obrigado, Siddhartha. Plínio, quer agregar? Bom, então, eu vou olhar por um outro ângulo tudo isso. E é um ângulo que vem muito assim da minha própria prática, né? Na minha formação tem yoga, meditação, tai chi, reiki. Quero olhar um pouco por esse ângulo, né? Todas essas práticas, né, que a gente chama de integrativas, que são práticas de origem oriental, elas têm uma coisa muito em comum, que elas são todas práticas de autocuidado, né? Porque o oriental tem essa noção do cuidar de si muito mais clara do que nós aqui temos, né? Então, evidentemente que nós, no Ocidente, a gente está sempre pensando o que a gente pode fazer pelo outro. E isso é muito bom, né? E é importante a gente fazer pelo outro, vem do nosso coração, mas falta uma peça nisso tudo, que é a peça do nosso cuidado pessoal.
tanto para a gente que trabalha com saúde, como para a população de modo geral. Quando eu comecei a trabalhar no Sírio, eu trouxe um princípio lá que diz assim: cuidar, cuidar-se e ser cuidado. Então, nos primeiros anos, todo mundo falava assim: lá vem o Plínio com batatinha quando nasce dele. Né? O tempo aconteceu e as pessoas começaram a perceber a importância desses 3 aspectos do cuidado. E hoje todo o projeto de humanização do Sírio está baseado nessas 3 perninhas. Que quer dizer o quê? A gente normalmente no Ocidente, já no Oriente também é assim, né? A gente está cuidando muito do outro, a gente está cuidando pouco de si, a gente tem pouco impulso do cuidado pessoal. E eu sinto que essa crise ela vai trazer seus presentes, e um dos presentes é esse, é convidar as pessoas a terem uma atitude, que é uma atitude humana crucial, fundamental, de se cuidar. Né? A gente vai ser cuidado, a gente vai cuidar, mas a gente precisa se cuidar, assumir a responsabilidade sobre a nossa saúde mental, sobre a nossa saúde financeira, nossa saúde espiritual, nossa saúde física, nossa saúde social, saúde política. Né? Tem um tanto do que precisa ser feito que é feito dentro de cada um de nós. Né? Quando a gente individualmente está mais conectado, menos resistente, dançando com a crise ao invés de lutar com ela, aprendendo, né, digamos, lições que são essenciais, são fundamentais para o ser humano, então a gente vai estar aproveitando essa crise de uma outra maneira. Né? Então eu sei que a gente está sempre esperando, e é certo isso, esperando que socialmente, politicamente hajam ações que sejam mais humanas, mais cuidadosas, né? Mas é importante lembrar também, e isso é a minha lição das práticas que eu tenho na minha vida, é importante lembrar o seguinte: eu sou responsável pela minha vida, num certo nível. Eu sou responsável em me educar para me cuidar, me educar para me manter durante um confinamento numa atitude e numa experiência que me leva adiante, não me leva para baixo. Porque se isso tudo vai esticar minha coluna ou dobrar meu joelho, depende muito de mim. Não pode depender do Bolsonaro. Não pode depender do Trump, não pode depender de políticas públicas. Né? Porque nesse momento a gente não tem muito o que fazer. Gosto muito de uma frase dos japoneses que diz assim: quando a gente está com sede, é tarde demais para cavar um poço. Né? Então, nesse momento, a gente não vai cavar esse poço. Né? Nesse momento, além de tomar atitudes sociais, políticas, que sejam realmente benéficas para a população como um todo, eu acho que é fundamental, é um elemento fundamental do estudo, que cada um de nós esteja mais centrado, mais equilibrado, mais consciente, mais aberto, mais aprendiz no meio disso tudo, porque isso vai fazer grande diferença, inclusive nas nossas ações sociais. Né? E finalmente, assim, eu queria dizer de novo isso, que para mim o tema da saúde mental, da forma como a gente olha, ele tem que ser expandido. A gente tem muito a ganhar. Tem uma especificidade da saúde mental, tem os profissionais que estão ligados especificamente, diretamente à saúde mental, mas todos nós que falamos de saúde, todos nós que falamos de cuidado, estamos de alguma maneira contribuindo para isso. Então eu creio assim, quando a gente faz exercício físico, a gente está cuidando da mente. Quando a gente senta para fazer silêncio, a gente está cuidando da mente. Quando a gente escolhe conscientemente o que a gente vai comer, a gente está cuidando da mente. Quando a gente mantém o nosso coração aberto para o outro, a gente também está cuidando da nossa mente. Então precisamos tomar cuidado para não cuidar da mente como se fosse um pedacinho nosso. A gente aprendeu lá atrás que a gente é feito de cabeça, tronco e membros. Depois a gente achou que evoluiu quando a gente disse que nós somos corpo, mente e espiritualidade, mas a gente continua fazendo fatias e sem perceber, trabalhando com a noção da fatia. Então, se a gente trabalhar com a questão da integralidade, a gente vai saber que tudo pode estar contribuindo para a nossa saúde, que a gente está chamando aqui de saúde mental também. Né? Vou querer focar um pouquinho nessa questão do autocuidado agora, mas antes disso eu queria avisar para todos os participantes do live que quem tiver perguntas, agora seria um bom momento para começar a enviar, que o Felipe, que está conosco, vai fazer uma curadoria das perguntas e daqui a pouco a gente vai compartilhá-las com nossos convidados. Especificamente em relação ao autocuidado, no caso do Siddhartha, eu sei que ele é um grande capoeirista, o Edu é facilitador em respiração holotrópica, você, Plínio, mestre de Reiki, músico também. A partir da experiência que vocês
têm tido em suas vidas, né? E a partir do que diz a literatura, quais são algumas orientações práticas que vocês poderiam compartilhar conosco que eventualmente vão nos ajudar a cuidar de nós mesmos, mas também cuidar das pessoas que estão à nossa volta, né? As pessoas com quem a gente trabalha, nossos vizinhos, nossas famílias, nossos filhos, nossos pais. Nesse momento de pandemia em que a gente está começando a nossa ascensão na curva de contágio, em que a gente precisa se fortalecer pelo que a gente vai enfrentar nas próximas semanas, o que vocês nos trariam como provocação para que a gente consiga, de alguma forma, trazer um pouco mais esse autocuidado para o dia a dia e, com isso, poder também zelar melhor pelas nossas relações que vão precisar da gente nesses próximos tempos? Posso começar? Pode. Eu gostaria, assim, de primeiro reforçar isso. Quando eu estou me cuidando, quando eu estou centrado, tudo está melhor. Não só as pessoas que estão em volta de mim. Aqui a gente está falando de mistério, né? Não acho que a ciência está perto de comprovar como isso é uma verdade, mas é o aspecto da unidade, né? Então, eu volto a dizer que o nosso autocuidado é um grande serviço para a população, um serviço muito especial, né? E dentro da ótica que eu olho, Lourenço, para mim, autocuidado tem algumas coisas que a gente pode fazer, coisas de ordem prática agora, né? Uma delas é cultivar relaxamento. Vou trazer um pouco de coisas da minha área, né? Esse tema de estresse e relaxamento. Estresse é acumulativo, a gente já sabe disso. Todas as pesquisas mostram isso. A gente não se estressa em 2 dias, a gente se estressa ao longo dos anos. E relaxamento é acumulativo também. Tem esse embate entre estresse e relaxamento. A gente tem que entender a importância, o valor do relaxamento. No nosso estado natural, forte, inteiro, nós somos pessoas, nós somos seres relaxados. Quando a gente se estressa, a gente se afasta desse lugar dentro de nós, que é um lugar de força, né? Então, tem um cardiologista de Harvard que chama Herbert Benson, que criou o Instituto Mente-Corpo, provavelmente vocês dois conhecem, Siddhartha e Eduardo, né? E ele criou esse conceito de resposta de relaxamento versus conceito de resposta de luta e fuga, né? Então, ao mesmo tempo que a gente passou anos, aí décadas, pensando em resposta e fuga, só recentemente, frente à história, né, que a gente começa a pensar que a gente pode também ter uma resposta de relaxamento e que é absolutamente importante. A resposta de luta e fuga é o que vai estar gerando estresse de um modo geral, que é onde nós estamos no mundo hoje, né? Então, cultivar relaxamento, para mim, é um ponto muito importante. Herbert Benson, ele fala de um conceito chamado bem-estar evocado. Ele diz assim, para a gente criar esse relaxamento, esse bem-estar, evocar esse bem-estar, não é só na yoga, na meditação, no tai chi, no aikido, no qigong. É também fazendo tricô, diz ele, fazendo crochê, caminhando, ouvindo música, né? Então, não importa qual é o instrumento que a gente vai usar, mas vamos cultivar relaxamento no nosso dia a dia. Aí, cada um de nós tem que saber o que nos relaxa, né? Para alguns de nós é sentar e fechar os olhos. Para outros é escutar uma música do Yes, né? Para outros é sentar com as pessoas com quem você gosta, conversar sobre assuntos variados, né? Outro ponto que eu diria, que também faz parte dessas práticas orientais, que é muito importante, além de cultivar relaxamento, é cultivar disciplina. Ô, palavra difícil essa, né? Mas disciplina é o que garante para a gente que, seja lá o que for que a gente está querendo trazer como cuidado para nós, isso vai ser potencializado pela disciplina. Toda prática regular, todo cuidado regular, né, vai potencializar aquilo que a gente está querendo oferecer para a gente. E, finalmente, eu queria dizer assim, que é a ideia dos pequenos. Estamos falando do que é que pode ajudar as pessoas, né, no caminho delas, tanto com elas quanto com seus pacientes, eventualmente. Que é confiar, né, uma terceira coisa, confiar no poder dos pequenos gestos. Nós somos sempre muito grandiosos, a gente tem grandes planos para o mundo, para a vida, a gente pensa em anos. Isso é muito bom, né? E é muito importante. Mas o pequeno gesto, a coisa do dia, né? Eu me lembro que eu fui assistir um TED uma vez com uma mulher que ela era responsável pelas florestas da Inglaterra. Então, eu fui preparado para ouvir grandes discursos e grandes coisas sobre as florestas, e o TED dela, ela ensinou como fazer uma horta comunitária numa cidade pequena, né? Então, ao invés dela estar falando de uma coisa grandiosa, ela estava falando de uma coisa grandiosa, mas nos pequenos gestos. Então, o que é que eu posso fazer, cada um de nós, né,
que é que eu posso fazer para estar mais centrado? O que é que eu posso tirar da minha vida que me traz um pouco de estresse? O que é que eu posso mudar na minha alimentação? Será que eu tomo uma ducha fria depois do meu banho quente? Será que isso me faz bem? Pequenos gestos que podem nos colocar num caminho, numa orientação, que eu acho que necessitamos muito nesse momento. Tanto para nós como indivíduos, como para aquelas pessoas que a gente está oferecendo algum tipo de atenção e cuidados. Perfeito. Edu? Muito bom, Plínio. Obrigado. Acho que eu já ganhei alguma coisa muito útil aqui, né? Para colocar em prática. Eu, da minha vivência, tanto com as medicinas indígenas, quanto com a respiração holotrópica, que é uma técnica ainda pouco conhecida no Brasil, mas que é uma técnica de autoconhecimento, exploração e terapia através de estados não ordinários de consciência, a gente aprende um bocado sobre essa questão de cuidado de si e cuidado do outro. E especificamente na respiração holotrópica, o que foi talvez uma das coisas mais essenciais dos meus 5 anos de treinamento nessa técnica e já 3 anos trabalhando como facilitador. 3? Eu estou no 4º ano agora, começo do 4º ano, trabalhando como facilitador de respiração holotrópica, é a gente aprender a acolher o sofrimento, né? Acolher, né? Nosso e do outro, de uma maneira diferente do reflexo usual, que de certa forma nós fomos condicionados, que é o não chora não, já vai passar. E na respiração holotrópica a gente faz quase que o oposto. Chore o quanto você precisar, pelo tempo que você precisar. Eu estou aqui com você e eu não vou sair. Eu vou ficar aqui com você. E deixar com que o corpo, com que a psique, com que o organismo, né, seja e crie os fluxos, né, que ele cria, sem a gente tentar trazer a nossa racionalidade, o nosso controle, né, em cima disso. Então, eu acho que a nossa cultura, parte do problema na nossa cultura é essa mania de controle de si, controle das próprias emoções, controle dos outros, né? As sociedades, quanto mais complexas elas ficam, mais importante essa questão do poder e do controle em sentido geopolítico, mas isso está relacionado com mecanismos psíquicos, né? Eu li recentemente sobre a Preta Gil, que teve Covid com sintomas moderados, intensos para ela, e ela falou uma coisa que eu gostei muito, ela falou: o distanciamento é social, não é afetivo, né? Apoiem uns aos outros, estejam juntos, façam videochamadas, cantem. Então ela, né, cantava para os filhos enquanto não podia estar fisicamente junto dos filhos pequenos. Então eu acho que essa é muito importante, a gente buscar o relaxamento. Eu acho que nesse momento os aplicativos de meditação e yoga talvez sejam as melhores recomendações que a gente possa dar por causa da tendência de urbanização, todo mundo engaiolado em caixinhas de concreto nas cidades. Eu tenho o privilégio de há 5 anos ter decidido pelo distanciamento social e pelo home office. Eu já pratico isso há muitos anos. A grande novidade na minha rotina é o filho em casa, sem escola, né? Mas eu acho que é muito importante as pessoas deixarem as suas emoções fluírem nesse momento. A contenção da ansiedade, a negação do medo, a repressão do choro, isso tende a acumular, né? Vai formando como se fosse uma panela de pressão. Então, eu acho que são duas coisas que elas não são antagônicas e opostas, né? Uma coisa é tudo isso que o Plínio trouxe: alongue-se, tente fazer exercício, pule corda dentro do apartamento, faça o Surya Namaskar, faça um pouco de yoga, faça aulas de yoga online, mas também, quando estiver tenso, chama aquele amigo, a tia, o primo, o parente, o ex, o atual, quem quer que seja, alguém que possa assistir você chorar pelo telefone, porque é importante. Eu tenho feito isso, inclusive, com a minha família, e eu acho que ajuda. Então, esse acolhimento da tristeza, eu acho que ele é muito valioso nesse momento e vai continuar sendo, porque esse processo de ruptura e luto que a gente está passando, ele vai ser longo. Excelente, Edu. Obrigado. Siddhartha? Bom,
Bom, primeiro retificar, eu não sou um grande capoeirista, eu sou só um capoeirista e está de ótimo tamanho para mim. A capoeira tem cumprido na minha vida um papel fundamental de relaxamento. Embora durante a execução da capoeira, durante a roda, enfim, na aula, a gente não tá, a gente relaxa, mas também tem muitos momentos de não relaxamento. Mas o efeito final é extremamente relaxante e tem a ver, independente se está com o corpo relaxado ou não, mas tem a ver com a noção de estar no presente. Acho que o que está pirando todo mundo é essa ansiedade de estar no futuro, que é incerto, que ninguém consegue prever. Se o Financial Times está dizendo que o modelo neoliberal faliu e que agora precisa ter o Estado, quem é que vai botar isso na cabeça do Paulo Guedes? Vai demorar, né? Tanto é que ele está demorando para fazer o que é certo. Então é um momento de extrema imprevisibilidade do futuro. Isso causa uma ansiedade gigantesca. Boa parte do nosso cérebro está construído para prever o futuro, tentar prever o futuro o tempo todo, numa escala de tempo variável, de segundos a minutos, a horas, a dias, semanas, meses, anos. E a pessoa quer prever o que vai fazer quando tiver com 90. E agora a gente não consegue prever o que vai acontecer semana que vem. Isso está pirando muitas pessoas e acho que para a gente sair desse sofrimento é preciso voltar para o presente. O presente existe, ele é real, ele é concreto, agora. E eu acho que, além de tudo que foi falado aqui, eu acho que o exercício físico é fundamental, mas tem que lembrar que numa situação de pandemia como é do Covid-19, o exercício exaustivo é perigoso, porque abaixa a resposta imune e pode abrir a porta para uma infecção. Então, eu acho que tanto o Plínio quanto o Edu focaram na questão do relaxamento mais do que na questão do exercício, porque é mais seguro, é garantido, não tem como dar errado, vai dar certo. O exercício físico extenuante agora é uma má ideia, eu cancelei todas as minhas aulas, suspendi as aulas de capoeira, evidentemente, bem antes até do que fizeram em termos oficiais, aqui institucionais, e a gente tem mantido essa relação de outra maneira. Eu acho que o papel da música é fundamental na capoeira, mas enfim, a música em geral, né? Já tem estudos brasileiros, inclusive, mostrando que a música ajuda na recuperação de pessoas com cardiopatia. É um momento para cantar, é um momento para fazer música online, para poder, enfim, é um momento de se voltar para dentro e para essas atividades que são benignas, são profundamente benignas em qualquer tempo. Mas eu acho que é fundamental a gente se voltar para o presente. Então, uma coisa que não foi falada aqui, mas acho que é fundamental, o quão terapêutico é a realização de tarefas domésticas. Quão terapêutico é lavar uma pia cheia de louça, quão terapêutico é lavar um banheiro. Eu estou tendo a oportunidade, o Edu sabe disso bem, tem mais de 10 anos que eu viajo toda semana. Eu não aguentava mais, eu sabia que eu não aguentava mais, mas também não conseguia desplugar. Estava preso, estava numa espiral, né? E agora que eu estou fora, eu estou vendo primeiro quanto iatrogênico isso era, e eu estou vendo como é bom. Há muito tempo eu não lavava um banheiro. Agora eu estou lavando, feliz da vida, eu sei lavar um banheiro muito bem. E é muito terapêutico. Quando você está fazendo uma tarefa que é lavar um banheiro, que é importante para todo mundo, isso tem um valor de sobrevivência concreto ali, uma coisa muito... Isso é terapêutico. Aí a gente sai da ansiedade, sai desse futuro que não chega nunca e vem aqui para o presente. Está tudo bem aqui agora? Porque quando está tudo bem aqui agora, a gente tem futuro. Aí a gente passa a ter futuro. Agora, uma coisa que tem aparecido aqui no feed, várias pessoas falando, é a questão dos mais pobres mesmo. Né? As pessoas falando, pô, não é que o cara não tem água e sabão para lavar a mão, que não tem o que comer. Então a gente está nesse momento em que o capitalismo vai ter que decidir. Se ele não quiser mudar de estilo, se ele quiser continuar na lógica de presa e predador, então é demissão em massa, gente morrendo de fome, desabastecimento e o capitalismo girando com a correia fora da catraca, porque também não tem quem consuma. Então a gente está tendo uma volta 100 anos atrás, as teses do Keynes, aquilo que salvou os Estados Unidos na época do New Deal, do Roosevelt, né? Que é basicamente esse capital que está acumulado na mão de pouquíssimas pessoas fluir. Se o capitalismo quiser sobreviver, ele vai ter que abrir a bolsa e vai ter que dar dinheiro para as pessoas. Na verdade, a tese do Suplicy ganhou. Se ela vai levar é outra história, mas ela ganhou. Tem que ter renda mínima. Se não tiver renda mínima, quem vai consumir? Esse desespero do Bolsonaro e dos seus asséculos que as pessoas voltem para o trabalho é o desespero do capitalismo de querer se manter, mesmo que à custa de muitas mortes. Só que não vai funcionar. Já não funcionou. Né? O Trump está agora nessa dúvida. Será que eu volto no final de abril ou não volto no final de abril? E lá em Singapura já começou de novo a infecção. Na Coreia do Sul, ontem eles anunciaram 111 pessoas reinfectadas, pessoas que tinham dado positivo, depois negativo, deram positivo de novo. A gente não tem a menor ideia do que a gente está lidando aqui. Até porque houve um desmonte, um sucateamento da ciência por 20 anos.
em vários países, né? Então é um momento que a gente tem que pensar na solidariedade. Eu acho que é um momento, por exemplo, o que a gente pode fazer pelos mais pobres? Nesse momento, você não pode sair da sua casa e ir lá resolver nada. Então o que você pode fazer? Você pode financiar instituições que já estão fazendo isso. Tem um monte. E eu acho que tem que procurar, sobretudo, aquelas que estão lidando com as pessoas mais desassistidas. Quem está na rua, quem não tem onde morar, essa pessoa, a vida dela ruiu, ela não tem mais quem jogue restos para ela. Ela está sem os restos. Então, é um instante de estar muito alerta para a necessidade dos outros. Eu fiz uma metáfora outro dia, que é lute como uma piaba de ouro, que é que evoca o maracatu piaba de ouro lá do mestre Salustiano. Foi uma poesia que foi colada nos muros de Olinda, feita pela Mariana Lacerda e pela Joana Amador. Que é o quê? Você está num cardume, nenhum peixe encosta em nenhum outro peixe. Então, a gente não pode se encostar muito agora. Mas tem que manter isso que o Edu falou, né? Evocando a Preta Gil. A gente tem que manter a proximidade. Num cardume, os peixes estão separados, mas juntos. Esse que é o jogo, aí o Plínio falou de dançar, de bailar com a crise, né? A gente tem que ter essa capacidade de estarmos todos juntos, perto uns dos outros, mas sem esse contato que no caso é físico, que espalha, e não é só físico, porque são as nuvens de perdigoto que a gente carrega em torno da gente. É um momento muito, muito instrutivo, inclusive sobre microbiologia, para todo mundo no planeta, mas é mais instrutivo ainda sobre distribuição de recursos, sobre classes, sobre a estrutura de classes da sociedade, né? Então, novamente, se estamos no mesmo barco, alguém disse aqui, não estamos no mesmo barco, estamos no mesmo mar. O mar está furioso, mas tem gente que está no transatlântico, tem gente que está no submarino, tem gente que está no bote, tem gente que está sem boia, né? A gente tem que olhar para as pessoas mais frágeis, mais vulneráveis e tentar sustentar elas com aquilo que é possível hoje, que hoje são recursos. Pode ser que daqui a um mês você tenha dinheiro e não tenha o que comprar. E aí a solidariedade vai ter que ter uma outra forma, né? E acho que a gente tem que estar muito imbuído da ideia de que isso não pode ser em vão. A gente não pode deixar essa crise nos retornar ao ponto em que estávamos. Imagina um carro indo para um precipício em alta velocidade, de repente ele faz uma curva errada, capota. A gente está nesse momento, o carro está capotando. Pá, 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 pá. E a gente não sabe se ele vai explodir de repente, ou se ele vai parar, e ao parar ele pode ser recolocado na posição. E tem um monte de gente querendo botar ele na posição, botar a quinta marcha e continuar na mesma direção. Isso não pode acontecer. Se tem alguma coisa que a gente tem que se unir para não deixar acontecer, é que se esse carro não explodir, ele não pode ir na mesma direção mais. Isso não pode acontecer. Se isso acontecer, nós vamos estar desperdiçando uma chance planetária de ouro que nós não poderíamos imaginar de outra maneira. Isso não pode acontecer, e para que isso não aconteça, a gente vai ter que manter muito vivo esse diálogo sobre estrutura de classes, estrutura de discriminação racial, a discriminação de gênero. Todas essas questões de opressão do patriarcado estão em xeque, precisam ser colocadas na mesa agora. A gente precisa discuti-las agora. Se nós deixarmos a crise passar para voltar a discutir, a gente vai perder a oportunidade e os opressores de plantão voltarão ao poder plenamente. Obrigado, Siddhartha. Eu queria passar a palavra para o Felipe, da equipe da Mandala, que tem recebido aí uma enxurrada de perguntas nesses últimos 10 minutos, e ele vai trazê-las aqui para o grupo. Felipe, perfeito. Queria trazer uma pergunta aqui da Luiz Ugarte e da Camila Pisa. As duas tocam nesse ponto do futuro, né? A gente tem falado muito que o futuro vai ser diferente, assim como o Siddhartha acabou de falar. Acho que essa pergunta vale para todos os convidados. E o que a gente pode almejar desse futuro que está por vir? Quais são algumas das hipóteses que vocês já conseguem construir a partir desse cenário que estamos vivendo hoje? Olha, eu queria conseguir rapidamente compartilhar uma imagem, mas eu não vou conseguir. Mas eu vou deixar o nome dela e as pessoas podem procurar. O artista chama Mark Hanson, com H-E, e a obra chama New Pioneers. E eu acho que é bem aquilo ali. É uma obra que tem um sujeito parado olhando uns hieroglifos numa colina, e do lado esquerdo tem uma sociedade industrial em ruínas, com caças militares e chamas e fumaças industriais, e do lado direito tem uma sociedade de bioarquitetura e ecológica, etc. e tal, sustentável, com as águas limpas. Eu acho que parte do problema atual em grande escala é a falta de visão. É a incapacidade, o Siddhartha andou falando disso, né? Talvez uma incapacidade de sonhar. Será que essas pessoas sonham? E será que elas têm pesadelos? Então, eu acho que nesse momento é o momento das grandes ideias mesmo. E eu tenho grandes pesadelos.
e tenho grandes sonhos também. E eu acho que é importante olhar para todos esses cenários, né? E olhar de frente o que é o pior que pode acontecer e o que é melhor que pode acontecer, em que momento, e tentar pensar estrategicamente onde estão os gargalos, onde estão os pontos frágeis, né? Que a gente pode agir e ter o máximo de consequências positivas, e também onde que a gente tem que proteger para que não seja atacado. Infelizmente, eu acho que existe no mundo hoje uma tendência muito perigosa, geopolítica, que a Naomi Klein descreve tão bem na doutrina do choque, né, The Shock Doctrine. Eles se aproveitam de momentos como esse para acelerar políticas extremamente destrutivas, impopulares. Então, agora não se fala de outra coisa que não a Covid, o desmatamento na Amazônia está aumentando, os grileiros estão entrando nas terras indígenas, esses povos tão ameaçados de genocídio iminente, né? E eu trago essa questão aqui por inúmeras razões, mas eu vou compartilhar também uma frase da Célia Chacriabá, liderança indígena brasileira, que eu achei sensacional, e que ela disse o seguinte recentemente: a cura não estará apenas no princípio ativo, mas também no ativar de nossos princípios de humanidade. Então, eu acho que, sim, a ciência precisa correr para encontrar uma vacina, para encontrar medicamentos adequadamente testados, não coisas apressadas como o debate tosco que se faz hoje em dia em torno da cloroquina, né? Mas não basta, né? Se a gente encontrar um tratamento e uma vacina para a Covid, a gente não vai ter resolvido todo o problema, porque não é só o vírus, né? É muito curioso quando a gente nota que o vírus afeta mais quem já tinha diabetes, obesidade, sedentarismo e populações vivendo em áreas com alta poluição urbana, né? Parece ser uma doença que, para mim, é assim, eu fico perplexo como a Covid tem paralelos extremamente profundos com o livro A Queda do Céu, do Davi Kopenawa, Yanomami brasileiro. Para mim, ele é o profeta do século XXI e assim, embasbacante para mim, não só o que ele sabe, mas mais do que as coisas que ele sabe, que ele fala no livro, é o como ele soube isso. Eu acho que se a gente, em algum dia, conseguir entender o como eles sabem o que eles sabem, a estrutura científica e a lógica de pensamento ocidental no planeta, ela muda completamente quando a gente conseguir dar esse passo. Bom, eu queria contribuir também com essa questão, pode ser, Lourenço? Por favor. Agora estamos no diário. Na minha experiência no hospital, no dia a dia, eu vejo assim, quando a pessoa está muito doente, ela em algum momento pode tomar decisões muito importantes sobre o futuro da vida dela. Ela vai planejar, vai se imbuir para fazer mudanças significativas. Quando ela se cura, muitas vezes ela esquece dessas decisões que ela tomou. Então, a inércia é uma coisa muito poderosa. A forma, o modo de vida que a gente tem é uma coisa muito poderosa, individualmente e socialmente também, né? Então, a gente está passando por isso, né? A gente está muito doente, a gente está querendo olhar para o futuro. Para mim, o que falta para as pessoas que eu atendo, que eu acompanho, né, para que elas realmente vão para o futuro delas, antes de ir para o futuro delas, elas enterrarem seus mortos. O que eu quero dizer é o seguinte, que a gente tem um modo de vida, uma estrutura de formas onde a gente está inserido, que entrou em crise, morreu, é o que a gente está vivendo agora, né? E antes que a gente comece a desenhar demais o futuro, a gente tem que dar esse passo que é até biológico, que é enterrar os mortos, fechar o ciclo, entrar num luto, entrar numa integração, atravessar o que os judeus diriam o Mar Vermelho, né? Fazer a travessia de um lugar para outro, para depois você ter uma visão de futuro, né? Que a gente pode alimentar desde já, certamente, criticamente também, né? Mas uma visão de futuro que está realmente no momento certo para a gente agir, né? Então, essa é a parte que, tanto individualmente como socialmente, a gente almeja, eu diria. Como a gente não consegue decidir pelo social, a gente pode decidir pelo individual. Então, acho que cada um de nós
que completar o seu ciclo, perceber quais são as coisas que podem morrer, enterrar os seus mortos, né? Entrar nesse período onde não tem nem o velho nem o novo, né? E começar a trazer as suas intenções e a sua percepção de futuro. Cada um de nós que fizer esse tipo de movimento, eu creio, realmente confio que nós estamos contribuindo com o geral. E vão ter as decisões geopolíticas, vão ter as decisões que são de uma ordem muito maior, e que a gente não tem domínio. São forças que a gente tem algum domínio. Onde a gente tem total domínio, volto à questão do cuidar-se, do voltar-se para si mesmo, né? A gente tem domínio sobre onde a gente quer estar em termos de consciência, de atitude, de estado mental, inclusive, frente a tudo isso que está acontecendo. Então, a minha recomendação em termos de saúde é que a gente possa enterrar os nossos mortos, não partir para o futuro antes de enterrar os nossos mortos. Olhar para o futuro, mas tomar cuidado para enterrar os mortos, fechar o ciclo. Gata? Essa pergunta que a Luiz e a Cami estão fazendo é a pergunta que todo mundo tem que se fazer, né? O que vem depois dessa crise? E eu acho mais fácil a gente saber o que não vem. O que não pode vir depois dessa crise é um capitalismo financeiro que vai descolando os ricos dos pobres, como vinha acontecendo. O Edu lembra bem que é nesse momento que as hienas vão tentar fazer mais dano. Já estão tentando, já estão fazendo. A própria história da cloroquina tem a ver com isso. Tem a ver com tentar ganhar alguma coisa no meio da confusão. E, novamente, não estou nem dizendo que a cloroquina não tem utilidade clínica. Ela provavelmente vai ser um dos muitos remédios que já existem, que tem algum tipo de aplicação e que tem um monte de efeitos colaterais e que o médico junto ali faz aquela poção mágica no desespero, na verdade, né? In vitro, por exemplo, a cloroquina e a hidroxicloroquina elas têm evidências interessantes in vitro. E em vivo é mais complicado, porque tem problemas para cardiopatia, problemas nos rins, enfim. Então a gente vive um momento que os oportunistas da velha ordem vão tentar dobrar a aposta. Acho que é o que o Trump e o Putin estão tentando fazer. Mas eu acho que dessa vez eles não vão conseguir. A sensação que dá é que o sistema vai tá entrando em hipovolemia, né? O capitalismo precisa dessa circulação de capital e de trabalho, e que isso está ficando impossível. Eu estou justamente nessa fase de esperar que o remédio venha na dose certa. Se for muito fraca essa dose, se a ciência desenvolver uma saída para isso amanhã, a gente não vai aprender muito dessa crise. Então, é uma situação a gente vai precisar de muita sorte para escapar do Covid, e vai precisar de mais sorte ainda para escapar do Covid andando para frente, não andando para trás. Andando para frente, por exemplo, é ter um sistema único de saúde planetário, que a saúde de quem está lá na China interessa para quem está aqui, né? Não é possível que os países como os Estados Unidos, riquíssimos, não tenham um sistema de saúde decente. Isso tem que acabar. Eu acho que a chance disso acabar é grande. O fato de tantos países entrarem com a noção de renda mínima, a estatização de hospitais, como aconteceu na Espanha, isso são sinais de que a realidade fala mais alto do que a ideologia quando a água, né, quando bate no teu pescoço, para não usar outra expressão. Então, o que eu acho que para a gente é difícil de mencionar são outros eventos imprevisíveis que podem decorrer da crise atual. Acho que essa é a dificuldade. Se a gente tivesse só assim, não, aconteceu o que aconteceu, entrou o Covid e está acontecendo isso, dá para prever uma série de coisas, inclusive muitas positivas. Mas quem falou que isso é o fim da história? Isso pode ser só o começo. Tem um monte de coisa que pode acontecer, algumas feitas pelo ser humano, outras não, né? E aí entra numa questão que o Edu levantou, e que está aqui numa pergunta do Welder. Poderíamos dizer que no século XXI a humanidade vai iniciar ou começou uma grande busca por expansão interna? Eu acho que é disso que se trata. A gente está falando aqui de evolução planetária da consciência. É aquilo que o pessoal New Age chama de nova era há muito tempo. Aliás, as coisas que as pessoas andaram falando nos últimos 30 anos estão todas acontecendo. E aí a pergunta que o Edu lançou no ar, né? Não é só prestar atenção na mensagem do Schopenhauer, mas é prestar atenção em como foi que ele chegou nesse conhecimento. E que tipo de estratégia
onírica foi utilizada e como que está integrado na vida dele. Ele fala isso no livro, fala, os brancos até sonham, mas não conseguem sonhar além do próprio umbigo. A gente não sonha no contexto coletivo, integrado, a gente sonha com os pequenos afazeres. Hoje, por exemplo, eu tive um sonho que eu perdi essa live, que eu estava atrasado, o sinal estava ruim, aí eu ia para a rua, e aí começava a buscar o sinal na rua e não encontrava, o Lourenço me ligava. Quer dizer, mas é um sonho centrado no meu umbigo, é muito pouco. A gente tem que sonhar outros sonhos, a gente tem que sonhar grande. Está na hora dos grandes sonhos, está na hora de sonhar com um grande espírito. E se conectar com os nossos ancestrais que nos trouxeram até aqui. Essa história de depredar tudo de maneira totalmente inconsequente tem pouco tempo no planeta. E já chegou onde chegou. Então, está no momento da gente se conectar com estratégias ancestrais de sobrevivência que passam pela fraternidade, pela solidariedade. A gente não chegou até aqui sem muito amor. Foi muito amor que trouxe a gente até aqui. Demais. E a gente está no momento de conectar com esse amor. Bom, a gente está se aproximando já do fim desse encontro. Acho que a gente tem tempo para uma última pergunta. Eu vou pedir só para que cada participante tente responder bem rapidinho aí, 1 minuto para cada um, para a gente finalizar. Nós conversamos aqui que todos nós estamos passando pela mesma crise, mas nem todos necessariamente no mesmo barco, né? Então, eu queria trazer a pergunta do Thiago Saldanha, que é como oferecer saúde mental em um contexto de alto risco. Como que a gente pode ajudar as pessoas que estão mais vulneráveis nesse momento tão delicado da nossa história? Olha, eu acho que a gente já tocou um pouco, né, na resposta ao longo do webinário. Eu acho que a mensagem da Preta Gil é fundamental, o distanciamento é social, não é afetivo. Acho que a metáfora que o Plínio trouxe, o Siddhartha reforçou, de dançar com a crise, de estar com as pessoas, de se relacionar das formas possíveis. E eu reforço o que eu trouxe da questão do acolhimento, né? Acolha quem você puder e acolha também o fato de que vai piorar e de que, sim, nós somos impotentes e não vamos poder cuidar de todo mundo. Isso acontece tanto no assunto do achatamento da curva, ou seja, no pico agudo das pessoas que não vão entrar no hospital, e também vai acontecer com muita gente que, infelizmente, não vai receber o tratamento, o acolhimento que precisa. Isso eu acho que é inegável nesse momento, infelizmente. Bom, eu acho que eu acrescentaria também, repetindo um pouco o que já foi dito. Para mim, nós somos todos diferentes, inclusive em condições socioeconômicas, mas, num certo sentido, também nós somos todos iguais. Então, cada um de nós tem, não importa em que nível da sociedade você possa se sentir ou estar, né? Com toda a compaixão possível, mas cada um de nós tem que assumir a responsabilidade sobre sua própria vida. Não importa onde você está na história, assumir a responsabilidade é assumir um poder pessoal muito importante, né? Os indígenas têm isso muito claro, né? A gente recusa poder, às vezes, que a palavra soa mal, mas eu falo assim de assumir a responsabilidade sobre a vida, assumir o poder pessoal e, em termos de saúde mental, trazer a nossa mente para uma boa condição. Muito fácil falar isso, né? Os indianos, que para mim foram o povo que mais se aprofundou no entendimento da mente, eles diziam coisas assim: a mente é o melhor amigo do homem e o pior inimigo. Depende do estado que ela está, né? Se ela está aberta, fechada, se ela está presente, se está ausente, se ela está clara, se ela está confusa, né? E eles diziam também que é a nossa mente que é fonte de tudo. É fonte de alívio, é fonte de alegria, é fonte de comunhão, fonte de paz, de amor. E essa mesma mente que gera tudo isso, que é fonte de tudo isso, também essa mesma mente é fonte de sofrimento, de dor, de angústia, de vazio, né, de todas as coisas. Então, nosso estado mental, na perspectiva do indiano, é muito importante. Então, relaxar, respirar, né? Olhar para si, procurar estar presente, atento em cada momento do dia, eu diria que isso é uma contribuição, não importa quanto dinheiro a gente tenha no banco e quantas condições a gente tenha. Isso é para todos nós isso é difícil. E eu acho que digamos, é um convite razoável nesse momento. Eu vou falar de uma coisa que é bem prática. Eu acho que provavelmente todo mundo que está nessa live pensa o mesmo.
senão não estaria aqui. Mas acho importante reforçar, quase todo mundo que é de classe média no Brasil, ou acima da classe média, paga alguém para fazer alguma coisa na sua casa, uma faxina, fazer comida, enfim. Essas pessoas, quase todo mundo está ligado a pelo menos uma pessoa da classe baixa que lhe presta serviços. Eu acho que é fundamental ter clareza de que essas pessoas não podem ser demitidas, tem que manter o salário delas, e elas são portos de entrada nessas comunidades vulneráveis. Então, através delas, é possível fazer muita solidariedade. A gente está uma coisa que as pessoas estão fazendo aqui em Natal, no Brasil inteiro, né? Você pegar garrafas, colocar água e sabão numa garrafa, água na outra garrafa, amarrar as duas e colocar nas árvores, para que as pessoas que estão na rua, que não têm acesso a água e sabão, possam ter água e sabão. Mas isso é feito, então, para uma pessoa que você não conhece, é uma garrafa jogada no mar, né? Message in a bottle. Mas eu acho que a gente tem que cuidar muito das pessoas que a gente conhece, porque todo mundo tem essa relação. Como disse o Laurentino Gomes no Escravidão, que é sensacional, né? Todo mundo que mora no Brasil, que tem ancestralidade no Brasil, ou é herdeiro, filho de escravos, neto de escravos, ou é herdeiro, filho de senhores de escravos. Então, esse é um momento de a gente demonstrar solidariedade social, ninguém demite ninguém, e ao contrário, aumentar os repasses, é um momento de aumentar, e o capitalismo tem que entender isso. Só vai sobreviver algum tipo de capitalismo se houver a reversão da lógica e a circulação do dinheiro livremente para quem vai simplesmente consumir e, portanto, retornar esse dinheiro para os detentores dos meios de produção. E acho que a gente fazendo isso na nossa esfera de relações, então, a faxineira que vai na tua casa toda semana há 10 anos, ela conhece 100 pessoas que estão precisando. Então, ela já é um canal para você poder fazer esse tipo de ação, né? E fazendo isso, você reforça esse vínculo. Eu acho que é um momento importante de fazer isso. Bom, para começar a concluir, que nosso tempo está chegando, queria constatar que até o final dessa pandemia, centenas de milhares de pessoas terão entregue suas vidas em nome daqueles que ficam, né? Que a gente consiga fazer valer esse sacrifício sem precedentes e sair dessa pandemia mais lúcidos, mais unidos e mais fortalecidos para a gente encarar juntos outras agendas que representam também, no seu devido grau, ameaças existenciais como o aquecimento global, para que a gente possa superar e criar uma nova ordem mundial. Então, quero agradecer o Edu, o Siddhartha, o Plínio pela generosidade do seu tempo, pelas suas ideias, suas provocações, sempre muito inspiradoras, muito esclarecedoras. A todos que participaram do live, obrigado. Continuem com a gente. Semana que vem a gente vai ter um outro live sobre um outro tema. Enviaremos uma mensagem a respeito. O live de hoje vai ser gravado, vai ser disponibilizado também, então fiquem de olho em nossas redes. E um bom início de semana, que todos vocês fiquem bem, que suas famílias fiquem bem também, protegidas, com saúde, e vamos em frente. Obrigado a todos. Boa semana. Um abraço, um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Abraços. Obrigado.